Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E que bom contar com a sua participação para mais uma edição do nosso programa. O comandante desse programa é o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, é ele mesmo. Esse cara aqui, ó, que já está aqui para conduzir muito bem. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira e o programa Mundo da Criança está no ar, claro, para falar sobre crianças, para falar sobre os nossos filhos, para falar alguma coisa que possa orientar os senhores papais a uma conduta mais adequada, mais próxima daquilo que se deseja em relação aos filhos. E hoje, Marcos, você muito bem anunciou e nós vamos falar de um assunto assim, um pouquinho assim chato, um pouquinho pesado, sabe? Que é o impacto do abuso de drogas na gestação, no desenvolvimento neuropsicomotor. Qual é o impacto que o uso de drogas na gestação provoca no desenvolvimento neuropsicomotor? Marcos, se é uma coisa assim que nós profissionais valorizamos quando nós conversamos com uma mãe, quando assistimos uma criança, quando examinamos uma criança, é isto aqui, ó, o desenvolvimento neuropsicomotor. Isso é fundamental, porque isso aqui traduz como é que o cérebro dessa criança está aprendendo, está desenvolvendo, está exercendo capacidades cada vez mais complexas. Isso implica, é claro, no aspecto motor. Então, quando a gente tem um bebê, a gente quer saber assim, ele tem 7 meses. Mamãe, quando que ele firmou o pescoço? Isso é desenvolvimento neuropsicomotor. Mamãe, ele já está sentando? Isso é desenvolvimento neuropsicomotor. E crianças mais velhas, às vezes 1 ano, você já pergunta, está engatinhando? Quando engatinhou? Está andando? Está falando? Então, esses são os aspectos assim que medem esse desenvolvimento neuropsicomotor. É claro que nessa idade não dá, primeiro ano de vida ou muito pequenininho, 2 anos, não dá para a gente fazer uma abordagem sobre o cognitivo. Quer dizer, o que essa criança pensa, qual é a sua capacidade de raciocínio, e às vezes os pais até perguntam, mas será que ele vai bem na escola? Não dá para saber, não dá para fazer uma previsão da capacidade intelectual, mas nós valorizamos muito o motor, aquilo que a criança é capaz de fazer. Quando você tem um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, Marcos, muito provavelmente essa criança vai ter um desenvolvimento cognitivo adequado para a sua idade. Então, esse é o aspecto assim importante dessa matéria de hoje. Você que é jovem, você que tem a propensão ou o desejo de ficar grávida, ou você que é família e que tem uma mocinha dentro de casa, uma filhinha, uma sobrinha, uma netinha, família, né? E é tão importante a gestação, e esse item aqui, drogas na gestação, que nós vamos falar sobre alguma coisa sobre qual é a influência, a gente fala em impacto, porque é tão negativo, mas você dá uma trombada, um impacto. A droga é assim, como se fosse uma trombada com o feto, um impacto forte, isso prejudicando o desenvolvimento neuropsicomotor. Não é apenas nós falamos do primeiro ano de vida, mas isso traz problema com consequências lá para frente, na média idade, ou quando jovem, ou até quando adulto. Então, a gestação é muito importante. E as drogas é um item assim muito negativo, de uma influência muito negativa para um bebezinho, para um feto que está se formando. Então, o que motiva a gente falar sobre isso? As preocupações que se tem com a sociedade atual.
sem o aspecto crítico, mas a gente observa que ainda o uso de drogas, as listas, dificilmente, Marcos, nós como família, passamos uma semana sem ter aberto na mesa, socialmente, de uma maneira simples, de uma maneira prazerosa, uma garrafa de álcool, seja lá cerveja ou qualquer outra coisa. Mas isso, quando você tem uma gestante junto, precisa ser pensado, porque a influência disso é muito grande sobre o aspecto assim do comprometimento da saúde desse feto. E aí nós temos o cigarro, que com o álcool são drogas lícitas, mas aí a gente entra em maconha, cocaína, crack e essas drogas atuais que são ilícitas normalmente, mas muito mais ilícitas, Marcos, elas são na gravidez. Gente, o filhinho da gente começa lá na gravidez. O filhinho da gente começa quando o óvulo e o espermatozoide se unem, formando uma célula, que é a célula ovo. Daí vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se organizando, vai se diferenciando, vai se tornando um ser complexo que é um bebê. E essa organização que sai de uma célula e que cresce, e que se diferencia, e que se multiplica, é um fenômeno maravilhoso. Eu digo que isso é um milagre que só Deus pode fazer. E ainda mais se nós pensarmos na individualidade, né, Marcos? Cada um, Deus vai fazendo de maneira diferente, de tal forma que as pessoas podem ser irmãs gêmeas, mas pensam diferente, analisam as coisas diferente. Essa individualidade é fantástica, é maravilhosa. Mas então, esse aspecto assim, do bebê que começa lá com a célula, com a primeira célula, ovo, e que depois nasce, ele não começa a vida depois que ele nasce, ele existiu lá dentro do útero, desde esse início. Depois ele vai crescer, vai desenvolver, etc., até a vida adulta. Mas o que acontece nessa fase inicial, que nós não conseguimos ver, hoje se consegue analisar com exames, os chamados exames do pré-natal, tudo isso acaba nos dando uma orientação médica correta. Mas essas influências como a droga, exercendo uma influência negativa, assim como nós temos, é claro, uma boa nutrição, um bom emocional, atividade física, vitaminas, né, vacinas, tudo isso para uma gravidez saudável. Mas algumas vezes o recado, a contemplação é outra e temos fatores negativos. Então, esse impacto que a droga traz que nos leva a falar alguma coisa sobre isso. Por que você começou falando sobre isso e trouxe isso agora? Olha, Marcos, por essa notícia aqui. Essa notícia agora, olha, 19 de março de 2026. Né? Veja, telespectador, o que essa notícia traz. É uma notícia da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Gestão em Saúde e Educação. Associação, repito, Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Então, supostamente, uma entidade que tem uma preocupação muito séria. Ele diz o seguinte, Marcos, olha, leia comigo, Marcos. Cannabis, maconha, né? Na adolescência, 2 pontos. O uso entre mulheres adolescentes cresce mais de 300%. A gente lê isso, Marcos, e você fica assim muito constrangido, com o coração apertadinho. Veja, 300% entre as mulheres adolescentes o uso de cannabis. Então, o que isso tem a ver com gestação? Essas mulheres adolescentes para jovens, gente, são as que têm maior possibilidade de ficarem grávidas. São aquelas que têm uma idade adequada para ficarem grávidas. São aquelas que a gente julga que a idade é um fator assim, muito importante na gravidez. E que a jovem adolescente, ela realmente tem uma saúde, tem uma idade própria,
órgãos jovens, né? Óvulo jovem, espermatozoide jovem, um útero adequado e também uma cabeça boa para ficar grávida. Então, essas mulheres, por isso que nós trouxemos esse assunto sobre o impacto das drogas na gravidez, porque essas mulheres são aquelas que, teoricamente, seriam aquelas que ótimas para ficar grávida, né? Mas veja o que está acontecendo. Isso sobre esta droga, o cannabis. O uso entre mulheres e adolescentes cresce mais de 300%. É claro que essa estatística vai fazer diferença na gravidez, naquela que teria toda a condição para uma gravidez saudável, ela passa a ter um feto correndo risco pelo uso do cannabis. Esse é o assunto que nós vamos comentar um pouquinho, Marcos. Isso é o assunto que nós nos propusemos a falar com uma manifestação de orientação àquela jovem gestante ou à família que tem aí alguém que pode ficar grávida. Enquanto nós nos preparamos para o segundo bloco, Marcos, você tem toda a liberdade de chamar o nosso comercial. E você fica com a gente aí. É isso aí, doutor. Rapidinho, então, o intervalo e a gente já volta para o segundo bloco desse programa super interessante aqui no seu Canal 4. Não saia daí. Até já. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no fim do momento. O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o terceiro colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui. E sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais. 50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito?
gente. Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Que legal, a gente está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. A gente está falando aí, né, desse mal que são as drogas, né, e as repercussões dele para a gestante, para o bebê. Olha, é muito importante você compartilhar esse programa para mais e mais pessoas também. Então já dou essa dica para você, porque ele já está aqui, doutor Francisco. Diga lá, doutor. Marcos, então chegamos no nosso segundo bloco já. Eu acho que eu já falei bastante, né, Marcos? Mas o assunto é empolgante, o assunto mexe com o pediatra. E quando a gente pode falar alguma coisa que possa, assim, ser uma conversa útil, né? A gente acaba se empolgando. E aí nós estamos falando sobre essa coisa triste que é o uso de drogas na gestação. O impacto que tem sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Valorizamos a importância do desenvolvimento neuropsicomotor e o aspecto negativo do uso das drogas. E a nossa inspiração para isso foi essa notícia da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, agora do dia 19 de março, né, que diz assim, olha, o uso de cannabis, maconha, entre mulheres adolescentes cresce mais de 300%. E essas mulheres são aquelas jovens que têm toda a condição fisiológica para ter a melhor gravidez possível, né? Hoje nós temos assim que a gravidez está acontecendo em idades mais avançadas. Mas esse aspecto, se você tem as jovens fazendo isso, não dá assim para estabelecer uma relação direta com as mulheres mais adultas, ou que possam também fazer uso disso. Porque essa droga está realmente muito distribuída na sociedade. E aí, nós temos esse texto em resumo desse artigo da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Segundo os dados do terceiro levantamento nacional de álcool e drogas, levantamento nacional, Brasil, o consumo de cannabis na adolescente entre meninas apresentou um aumento significativo em comparação ao levantamento realizado em 2012. 2012 para 2026, 13, 14 anos, né? Em 2023, por outro lado, observou-se redução do uso entre os adolescentes do sexo masculino. Isso é interessante isso. Em 2023, os meninos passaram a usar menos, mas as meninas passaram a usar mais. Claro que isso acaba tendo uma preocupação com a gestação, porque não são os meninos que ficam grávidos, mas são as meninas que ficam grávidas, né? Esse crescimento particularmente expressivo entre meninas de 14 a 17 anos, faixa em que o consumo de cannabis mais do que triplicou, né? Então veja, esses dados, Marcos, para o profissional, isso aí é realmente uma agressão emocional, né? Porque a gente deseja tanto que as coisas aconteçam, a gente tanto assim pede a Deus para que o bebê seja saudável, né? A gestação seja boa, porque a gente tem o conceito profissional de que uma gestação saudável, a possibilidade de um bebê saudável é muito grande. E a gente vê que pessoas em idade de ficar grávidas realmente estão usando das drogas. E não é quem publicou isso, não é por acaso. É realmente alguém que se preocupa, que é uma associação nacional de álcool e drogas. E aí, realmente, a gente começa a falar um pouquinho sobre o álcool. O álcool, ele é, assim, muito comum em nossa mesa. Acho que todos concordam
que o álcool realmente é um elemento muito presente. Às vezes até no tempero de algumas comidas, de algumas carnes tal, se usa o álcool, o vinho, etc. Isso tudo acaba assim, mas isso tem importância sobre a gravidez? Até hoje na literatura tem, porque realmente se sabe que na gravidez, para fazer mal para o feto, independe a quantidade que a gestante ingere de álcool. Então todas essas coisas aqui, esses artigos científicos mexem com a gente. E aí a gente quer divulgar, difundir, tem a intenção assim, quem sabe eu atinjo, com o nosso programa tão local, tão regionalizado, né, Marcos? Mas de repente a nossa conversa pode ser ouvida por uma avó, por uma tia, pela mamãe, e às vezes até pela própria jovem, dizer assim, olha, álcool na gravidez tem risco. Drogas na gravidez, álcool é droga, né? Tem risco. E aí a gente quer comentar um pouquinho sobre isso, Marcos. E aí a gente diz assim, o impacto do abuso de drogas na gestação do desenvolvimento psicomotor. Isso que a gente quer falar. Esse é o tema nosso para você que chegou agora. E aí a gente vai falar sobre o álcool, né? Veja bem o que esse artigo traz, Marco. O álcool é uma substância teratogênica. Poxa, que palavra é essa? Teratogênica é aquela substância que é a gênese de malformações. Gênica, provoca malformações, provoca alterações nesse crescimento assim de células que é tão perfeito, que Deus faz tão maravilhoso, e que alguém bebe lá e altera esse crescimento, essa formação da pessoa, dos vários órgãos, e realmente isso chama uma teratogênese. Você provocou uma malformação. Então, o álcool é uma substância teratogênica. Não, mas o álcool não é só um coadjuvante da alegria, da reunião, da felicidade. Até mas quando nós falamos em gestação, em gestante, em feto, em gravidez, nós temos que lembrar que o álcool não faz festa. Ele atrapalha a festa. Porque o nascimento, um bebê, essa maravilha, é uma festa. Eu acho que até é uma festa até no céu, quando um bebê nasce, porque coisa maravilhosa é esse primeiro choro. Chorou, respirou, quer dizer isso. E o álcool pode atrapalhar tudo isso. E ele pode causar problemas no recém-nascido, isso que nós estamos falando. Uma vez que ele é absorvido pela placenta, transportado pelo sangue, a corrente sanguínea do feto, corrente sanguínea fetal. Então, quando você bebe o álcool e está grávida, esse álcool ele é absorvido pela placenta. Ele entra na circulação da mãe, ele vai à placenta, atravessa a placenta, que é aquele elemento que é de transição entre o feto e a gestante, está ali junto, está lá dentro do útero, exercendo um papel maravilhoso, mas quando você dá o álcool, essa função normal, Marco, ela se atrapalha. Certo? Então, o álcool na corrente sanguínea fetal, o que acontece? O uso dessa substância na gravidez predispõe os fetos à restrição de crescimento fetal. Quer dizer, ele entrando pela placenta, ele diminui a multiplicação celular, a hipertrofia das células, e ele então faz uma restrição, peso comprometido. E se a coisa importante quando o bebê vai nascer, é o peso. Né? Então o álcool, ele faz isso. E existe até, em função das características do bebê que nasce, da mãe que ingeriu o álcool, esse álcool atravessou a placenta, foi para a corrente sanguínea, atingiu aonde? A cabecinha do feto, o cérebro do feto, e leva vários sintomas, que são chamados de síndrome alcoólico fetal. Síndrome, um conjunto de sinais e sintomas alcoólico do feto. O álcool provocando esses sintomas no feto. Vejam, uma manifestação grave que está associada à redução do peso agora, olha, não é só o peso do dedinho do pé,
cerebral, certo? Compromete o cérebro. Atrasos cognitivos, como nós falamos, você não consegue medir o cognitivo do bebê, mas algumas vezes você não encontra razão para uma criança de 6, 7 anos, 5 anos hoje, que já estão alfabetizando, ele não consegue acompanhar. E você faz uma história pregressa e vai lá, teve álcool na gestação. E pode provocar malformações congênitas. Por quê? O álcool é teratogênico. Veja o estrago que isso causa no feto. Vários sinais e sintomas que são de imediato quando nasce, mas que pode acontecer também a longo prazo. E esse aspecto álcool é assim, às vezes você está conversando com a mãe e algumas não confessam o uso de álcool, mas às vezes falam, de vez em quando eu bebia um pouquinho. Gente, isso em gravidez, a literatura hoje é tão clara a esse respeito que diz assim, minha jovem, minha senhora, se a senhora está grávida, não beba. É a expressão assim, se você dirige, não beba. Se você está grávida, não beba, porque qualquer quantidade pode provocar uma ação, provocando a síndrome alcoólica fetal. Marco, chama aí o segundo bloco, aliás, chama aí o comercial, porque o segundo bloco eu terminei, né? Mas chama aí o comercial e nós vamos para frente daqui a pouquinho completar esses dados tão tristes que é quando a gestante ingere álcool. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Não saia daí, hein? Até já! Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais. 50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. O João inicia a educação infantil quase 1 ano e 5 meses e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e por uma necessidade o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor, sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento.
Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Estamos nós aqui com o último bloco de hoje do nosso programa com o doutor Francisco, que já está aqui para fechar com chave de ouro. Diga lá, doutor. Marcos, então nós iniciamos o terceiro bloco, hein? Que noite maravilhosa para falarmos assim de um assunto tão importante que é esse, o impacto do uso de drogas na gestação, o impacto no desenvolvimento neuropsicomotor. E aqui uso uma expressão, Marcos, que não precisa, impacto do abuso de drogas na gestação. Não precisa ser muito. Nós estamos falando sobre o álcool. E aí, gente, o álcool leva a situações assim muito tristes para o feto. Isso seria uma foto de uma síndrome alcoólica fetal que nós acabamos de mencionar. Resultado, sinais e sintomas resultados da ingestão de álcool. Esse álcool não precisa ser abusivo. Não existe quantidade estabelecida. No seu tempo, Marcos, que faz pouco tempo, até o telespectador sorriu com isso, mas na sua época, Marcos, havia assim uma orientação que se dava às gestantes, dizendo assim, olha, o álcool social não faz mal. Um copinho de cerveja por semana, tal, isso passa despercebido pela natureza. Hoje, Marcos, se sabe que isso não acontece, né? Não se passa despercebido pela natureza quando você faz o uso de álcool. Você quer dizer que uma gota é igual a um balde? Mais ou menos isso. Uma gota é igual a um balde. Qual é a orientação? Se está grávida, não beba, né? Mencionamos anteriormente que isso é clássico. Se você bebeu, não dirija. Se você bebeu, não fique grávida. E é claro que isso é válido para todas as outras drogas, né? Para todas as outras drogas. Mas o mais comum é o álcool. E aí a gente tem que falar sobre isso. O álcool nós falamos em sinais e sintomas da síndrome alcoólica fetal. E aí a gente tem assim, olha, a cabeça pode ser pequena. Nossa, gente, o que dá crescimento à cabeça é o cérebro. É o cérebro que vai crescendo, né? Então você tem uma criança, veja como o primeiro ano de vida, Marcos, ele é fundamental. Um bebê, você mede o perímetro cefálico dele. Isso é em torno de 33, 34, até 35, não pode ser menor que 30, menor que 31, que você entra uma cabeça pequena. Microcefalia. Essa expressão tornou-se muito conhecida lá no Nordeste quando teve a epidemia do Zika. Mas pode acontecer a cabeça pequena, a microcefalia, quer dizer, por que não cresceu? É por comprometimento do cérebro. Às vezes as pessoas ficam assim, olhando para a cabeça, às vezes assim, não é tão harmônica, né? Por causa do parto vaginal, às vezes a criança está
sentadinha lá no útero, e a cabecinha nasce assim meio chatinha e tal, as pessoas ficam preocupadas. Não tem que preocupar com o osso, tem que preocupar com o cérebro, né? Então, o álcool compromete o cérebro, como nós vimos, com consequências a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, comprometendo o aspecto motor, o aspecto do ganho de peso intraútero, mas também, como nós vamos ver aqui, ó, a cabeça fica pequena, consequentemente, aí, na escola tem dificuldade, você não consegue entender por quê. Aí tem as pregas do olho, esse epicanto aqui, são diferentes. Aqui, cantinho do olho aqui, são pregas diferentes. O faces, quer dizer, o rostinho, ele é uma face mais plana, né? E isso chama atenção quando a gente observa e examina uma criança. O narizinho aqui tem um filtro assim, aqui, um filtro indefinido. O lábio superior ele é mais fino, percebe aqui, ó, Marcos? Uma figura bem legal. Espero que o telespectador esteja conseguindo identificar isso. Microcefalia, mas aqui é micrognatia. O queixinho pode ser pequenininho. Você olha aquele queixinho para dentro, assim, sabe, Marcos? Aqui o problema da cabeça, Marcos, com certeza a sua mamãe não ingeriu álcool, porque a sua cabecinha, Marcos, é um modelo de um cabeção, né? Esse é o apelido do senhor Marcos Vinícius, que tem uma cabecinha assim, que não tem nada de álcool dentro, né? Mas tem também o nariz assim, um pouco rebaixado, pequena abertura dos olhos, não abre o olho direito. Você olha assim, aquele olho assim meio fechado, né? Então, nariz curto, lábio superior, micrognatia, não microcefalia, microcefalia da cabeça pequena. Aqui é micrognatia. O texto está errado aqui. Então, isso tudo, veja quanta coisa, né, Marcos? Só de bater o olho numa criança assim, você está examinando, você tem aquela impressão geral da criança assim, você olha, tem coisa, né? Tem coisa. Ou aconteceu alguma coisa lá dentro do útero. Então, veja que como não é brincadeira o álcool na gestação. Nós falamos que a razão disso tudo é porque o álcool ele é muito facilmente absorvido pelo estômago. No estômago, hein? Não precisa ser lá no intestino, não, é no estômago. Ele é absorvido, vai para a corrente sanguínea da mãe, vai para a corrente sanguínea, atravessa a placenta, altera a placenta, e aí vai na corrente sanguínea do feto. E aí leva todo esse comprometimento aí, atingindo o cérebro da criança. Então é muito sério o álcool na gravidez. E a gente tem ainda que falar que o álcool tem um parceiro assim, também horroroso, né? E nada contra você, pessoa que tem esse hábito, mas para a gente que trabalha com as crianças, quando tem essa associação de álcool e do cigarro, realmente ela é assustadora, ela é de risco para o bebê. Além de provocar aborto, que nós não mencionamos, mas pode provocar também, o álcool é uma substância, através da nicotina, o álcool, aliás, o tabaco, estou falando do álcool, estou bêbado, né, Marco? A principal substância psicoativa do tabaco é a nicotina. Todo mundo fala em nicotina, tá? Faz mal essa substância. Psicoativa. Cérebro, gente. Compromete o cérebro. O hábito de fumar durante o período gestacional provoca descolamento prematuro de placenta. Todo mundo fala, não, se tem, é coisa que acontece, mas se tiver cigarro na parada, isso aqui é mais comum. Descolando a placenta, você corre o risco de ter um feto, uma criança, um bebê prematuro, né? Baixo peso ao nascer. Nossa, mano. Olha, eu já atendi tanta criança que mãe fumante, mano. É tão pequenininho o peso. Havia uma marca de cigarro antiga do seu tempo, mano. Chamava Souza Cruz. E a gente olhava para esses bebês e dizia assim, é o Joãozinho Souza Cruz, né? É o Zezinho Souza Cruz, né? Porque realmente ele tinha alterações assim, próprias, daquele olhar assim,
Sabe assim, Marco? Você até é um velhinho gordinho, mas pensa assim naquele velhinho bem magrinho, assim, tal, com a pele enrugadinha. Esse é o feto de uma mãe que usou cigarro na gravidez. Alterações no neurodesenvolvimento, que nós estamos falando que a razão maior é o comprometimento do cérebro. Então nós vamos ter alterações do desenvolvimento também por conta do cigarro e diversos danos anátomo-funcionais do sistema nervoso. Então o sistema nervoso durante o desenvolvimento fetal que podem trazer alterações outras. Alterações, se alterou o cérebro, gente. Aí você está comprometido, não tem como. Distúrbios neuropsicomotores a curto e a longo prazo. Essas coisas às vezes acabam se tornando clinicamente importantes, chamam a atenção lá para frente. Então é a criança que tem uma limitação, que não vai bem na escola, que tem uma limitação motora. E às vezes a gente pergunta assim, quantos quilos nasceu? Ixi, menos de 2,5 kg. O que é menos de 2,5 kg? É a criança de baixo peso. E tinha algum hábito na gestação? A gente fumava de vez em quando. E às vezes assim, de vez em quando tomava um copinho de vinho, né? Essas coisas, Marcos, para nós fecha diagnóstico. Para nós pediatras, para quem cuida de criança, fecha o diagnóstico. Então essas duas drogas, Marcos, são drogas listas, mas de extrema preocupação. Diria assim, preocupação de família, porque você ter um filho comprometido por causa disso é muito triste, né? E aí a gente chega ao fim do programa trazendo essa mensagem. E aí, na próxima oportunidade, na próxima sexta-feira, a gente pode comentar um pouquinho sobre as drogas ilícitas, as dependências que as drogas ilícitas levam. Então isso tudo é alguma coisa que a gente não deseja como pediatra, porque isso não vai implicar numa gravidez saudável. E a gente deseja que a gravidez seja sempre saudável. Enquanto isso, nós desejamos você que tenha um final de semana muito feliz. Deus abençoe você com a família. Marcos, um final de semana muito feliz para você também. E que você continue como papai, como mamãe, a lembrar. Ensine o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Ótima noite para o senhor, um final de semana abençoado para o senhor e para todo mundo que acompanha o nosso programa. E a gente está de volta, se Deus assim permitir, na próxima sexta com mais um Mundo da Criança Inédito. Até lá, tchau!